sei se vocês lembram, ela tinha me perguntado por que que eita, visualiza aqui, gente. Por que que esse resíduo de Pearson aqui não estava batendo com o da fórmula, tá? Que eu tinha dado para vocês. E realmente não está batendo, mas eu descobri por que que não está batendo, tá? Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver. Não, acho que não. Então vamos lá, deixa eu colocar no quadro aqui, só para explicar. Tem várias coisas que convergem para o mesmo lugar, tá? Uma coisa que vocês já aprenderam foi a estatística de Q quadrado, que era observado, menos o esperado ao quadrado sobre o esperado, tá? Isso é estatística Q quadrado. Esse negócio aqui em MLG, quando você estiver trabalhando com Poisson, com binomial, enfim, isso aqui tudo vai convergir assintoticamente, esse negócio aqui, ele é semelhante à deviance, tá? Ele vai ser semelhante à deviance. O que acontece? Lá no livro da Dobson, ele fala o seguinte, o que seria na binomial essa expressão observado menos esperado sobre o esperado? Isso seria o somatório de yi, que é o observado, menos. Aí vem, o esperado é ni pi chapéu ao quadrado sobre o esperado. Ok? Todo mundo entendeu aqui? Ni pi. Isso aqui seria observado menos esperado ao quadrado sobre esperado. Tá? Só que o que acontece? Como é que fica a expressão se a gente fizesse assim? Ó? Isso aqui ó, tem elementos. Isso aqui é a mesma coisa que fazer o somatório do que ele chamaria lá de xi ao quadrado, que é tipo o resíduo de Pearson, onde esse xi aqui... Espera só um pouquinho. Xi seria simplesmente yi menos ni pi chapéu sobre ni pi chapéu na raiz. Vamos ver se vocês concordam aqui. Se você fizer esse termo aqui ao quadrado, ele vai dar exatamente esse termo aqui, ó. Certo? Tudo bem até aqui? Só que, o que acontece? E se a gente utilizasse uma outra expressão? Vou botar aqui embaixo. Se a gente utilizasse essa daqui, ó, somatório de yi menos ni pi chapéu ao quadrado sobre ni pi chapéu 1 menos pi chapéu. Olhem a diferença dessa daqui para de cima. Qual é a diferença desta para essa de cima? Estão vendo que na de baixo apareceu esse 1 menos pi aqui, né? Tá? E na de cima não tem. Eu vou escrever um pouquinho mais aqui na direita para a gente... Estou definindo de duas formas. Se eu enxergar isso daqui como somatório de xi ao quadrado, o xi aqui seria yi menos ni pi sobre ni pi 1 menos
π e aqui assim. Agora sim dá para comparar tudo. Vocês estão vendo que eu apresentei duas formas aqui diferentes. Na de baixo, a gente está fazendo uma soma de um termo que é observado menos esperado sobre o desvio padrão. Na de cima, a gente está fazendo observado menos o esperado sobre a raiz do esperado. Conseguiram ver aqui a diferença das duas? A diferença só é que o de cima é a raiz do esperado e o de baixo é a raiz da variância, é o desvio padrão. Tudo bem até aqui? Então, tá. O que acontece? Vocês lembram que uma binomial pode ser aproximada por uma Poisson? Vocês lembram disso? Vamos botar aqui num cantinho aqui. Sim, se o N for pequeno, se o P for pequeno e o N for suficientemente grande, você pode aproximar o binomial. Isso. Então, na prática, se o seu YI é binomial N P, não, vamos fazer assim, ó, NP, vou até tirar esse I aqui. Vocês concordam que o Y é aproximadamente uma Poisson NP? Todo mundo concorda? Se Y é uma binomial NP, Y é aproximadamente uma Poisson NP. Tudo bem? Então, olhem o que acontece aqui. Vocês estão vendo que esse daqui de cima seria observado menos esperado sobre o desvio padrão se fosse uma Poisson? Todo mundo concorda? Porque a Poisson tem média igual a variância. Certo? E aqui é observado menos esperado sobre o desvio padrão, assumindo uma binomial. Certo? Todo mundo percebeu isso? Aqui é observado menos a média sobre o desvio na binomial. Aqui, observado menos a média sobre o desvio na Poisson. Ok? Só que o que acontece? Quando o n vai para mais infinito, todo mundo vai para o mesmo lugar. Tá? Esse aqui, ele é assintoticamente, se você fizer essa soma aqui, vai dar assintoticamente isso aqui igual a D Vinci. E esse aqui também. Os dois vão para o mesmo lugar. Entenderam? Esse é o ponto. Então, o que está aqui na Dobson? Eles fizeram errado, na verdade, tá? O livro aqui. Porque eles definem o resíduo de Pearson como a binomial. Eles definem o resíduo de Pearson dessa forma aqui, ó. Tá? Mas eles estão apresentando naquela tabela esse aqui. Porque eles são assintoticamente parecidos. Todo mundo entendeu? Por isso que a Ana Clara falou para mim que não estava batendo. E, de fato, não está batendo esses individuais aqui, mas ele acaba ficando parecido quando você faz a soma, no fim das contas, porque essas coisas são assintoticamente iguais. Todo mundo entendeu o que eu coloquei aqui? É muito esquisito isso, né? Uma coisa é a aproximação da outra. MLG é uma sucessão... a Ana Clara não está aqui, eu acho, né? Não sei. Tá aí? Acho que não. Mas está gravado. MLG tem essas coisas, né? Tudo é assintótico. Então, você vê, esse XI, ele é aproximadamente igual ao D. E o D é aproximadamente, né, tem uma distribuição aproximada e assintótica que quadrado. Então, você imagina, é aproximação em cima de aproximação e resultado assintótico em cima de resultado assintótico. E no final, tudo converge para
para Q quadrado. Só que só é verdade para quando a amostra é grande. Quando você tem amostra pequena, essas coisas não são verdade. Quando o n não está indo para mais infinito, isso não é verdade. Ok? Então, por isso que a gente não pode ser muito xiita nas coisas, sabe? Às vezes tem gente que fala assim, ah, não, você não está usando o modelo certo. Meu modelo está errado. Como assim teu modelo está errado? Sabe? Você não pode ser xiita. Você faz vários testes de hipótese que são assintóticos, que são aproximados. Como é que você vai dizer que uma coisa é ou não é? Sabe? Você tem alguma evidência, mas evite ficar falando as coisas com muita certeza, tá? Beleza? Tá bom. Dito isto, eu vou acabar mudando o assunto, tá? Porque eu não vou conseguir corrigir a prova. A gente vai entrar finalmente no último tipo de modelo dessa disciplina aqui, que é o modelo Poisson, tá? Aí a gente vai ver alguns detalhes do modelo Poisson, de como que interpreta, e hoje, se der tempo aqui, a gente vai ver esses slides e vocês vão tentar reproduzir para mim um gráfico que está aqui nesse conjunto de slides que já está lá no Moodle. Ah, um parêntese, tá? Eu também coloquei o gabarito do teste teórico, tá lá no Moodle também, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a ver modelos para quando a variável resposta é Poisson, tá? E a gente vai ver que tem vários tipos de modelos em que a gente tem isso, tá? Eles vão estar classificados principalmente em dois grupos. Um desses grupos vai ser o modelo de Poisson para taxas, tá? Ou para contagem simples, e o outro vai ser o modelo Poisson para tabelas de contingência, tá? Que aí a gente vai ver depois, eles são chamados de modelos log lineares. É a segunda parte do modelo de regressão Poisson, tá? A gente já estava fazendo regressão Poisson, só que agora a gente vai ver ela um pouquinho mais aprofundada, tá? Então, assim, a gente vai ter modelo para qualquer tipo de variável resposta que representa uma contagem. Então, número de mortes por infecção por HIV, número de incidentes violentos nos últimos 6 meses, ou de acidentes violentos nos últimos 6 meses, homicídios por dia no Rio de Janeiro. Às vezes, a gente vai ter essas contagens delimitadas no intervalo de tempo ou de espaço. Por isso que a gente cai na distribuição Poisson. Muitas vezes a gente vai ter a nossa população em risco. Sempre que a gente tiver uma população em risco, a gente vai estar modelando uma taxa. É isso aqui que eu tenho que explicar para vocês um pouquinho melhor, que é o seguinte, não sei se vocês lembram lá da Poisson, né? Mas a distribuição Poisson, ela tem a ver com processos estocásticos, tá? Não é meu objetivo aqui ficar ensinando processos estocásticos a essa altura do campeonato, mas lá desde probabilidade 1 já tinha aparecido a Poisson, já tinha aparecido a ideia de processos estocásticos. Eu vou dar só uma pequena lembrança bem rapidinha da onde vem a Poisson. Se você imaginar, por exemplo, que isso daqui é a linha do tempo, tá? E vamos imaginar que você tem ocorrências, eventos que estão acontecendo a uma determinada taxa. Por exemplo, eu vou chamar aqui essa taxa de lambda. Aliás, não vou chamar de lambda, eu vou chamar de taxa. Vamos imaginar que os eventos estão acontecendo a uma taxa de, sei lá, 5 por... Vamos pensar um exemplo mais real, né? Quantas pessoas vocês acham que chegam na hora do rush na Carioca, na estação do metrô da Carioca, por minuto? Na plataforma lá da Carioca. Mais de 1000. 1000? 1000. Acho que mais de 1000, porque não é uma plataforma só, né? Não, mas 1000 por minuto, eu acho que não, é muita coisa, Isaac. Nem caberia na escada rolante lá na escada, não daria não. Vamos pensar, você para ali assim, 6 da tarde na Carioca, pega um cronômetro e vai numa das escadas e vê quantas pessoas descem num minuto. Vamos imaginar que descem
sei lá, 100 pessoas por minuto. Podemos fazer essa aproximação aqui? 100 por minuto. Tá bom? Ah, alguém até tinha colocado, o Rodrigo botou 100. Vamos botar 100 porque fica um número redondinho, né? Então, o que você vai fazer na prática? Se está chegando 100 pessoas por minuto, é a mesma coisa que você imaginar pessoas chegando aqui na Carioca, né? A seta em cima e embaixo é só para dizer que elas estão entrando ou por uma escada rolante ou pela outra. Enfim, estão chegando. Várias pessoas chegando. Cada setinha é uma pessoa entrando lá na estação da Carioca. Imaginaram isso? São eventos que estão acontecendo. Eles estão acontecendo a uma taxa de 100 por minuto, ok? O que tem a ver Poisson com o processo de Poisson? Se você imaginar que isso aqui é um processo de Poisson, é um processo estocástico, que tem uma taxa de 100 por minuto, você está fazendo algumas hipóteses. Quais são as hipóteses que você está fazendo? Que duas pessoas não chegam ao mesmo tempo. Você está dizendo que se chegaram, sei lá, 5 pessoas nos primeiros 10 segundos, nos próximos 10 segundos, o número de pessoas que vai chegar é independente de quantas chegaram nos primeiros 10 segundos. Então, tem uma independência aqui. E o mais importante, não vou dizer o mais importante, mas uma das coisas mais importantes é a questão de ser proporcional. Então, se em 1 minuto, em média, chegam 100 pessoas, em 30 segundos, em média, vão chegar 50 pessoas. Em 2 minutos, em média, vão chegar 200 pessoas. Essas são as suposições que estão por trás de um processo de Poisson. E o que isso tem a ver com a distribuição de Poisson? Se você chegar e falar assim, ó, Y é o número de pessoas que chegam, tá? Estou resumindo o texto aqui, que chegam em quanto tempo? Vamos pensar aqui em 5 minutos, tá? Tá resumido, tá? O número de pessoas chegam em 5 minutos, é esquisito, né? Mas vamos botar assim, número de pessoas que chegam em 5 minutos. A gente vai poder falar que Y tem distribuição Poisson, sempre vai ser a taxa vezes o tempo, o intervalo de tempo. Então, nesse caso aqui, seria uma Poisson que tem uma taxa de 100, né, por minuto, vezes 5 minutos. O que vai dar aqui, né? Se eu tenho 100 por minuto vezes 5 minutos, isso daqui tudo vai dar 500. Então, eu vou ter uma Poisson 500. É basicamente isso. E aí, esse daqui vai ser o meu lambda, tá? Que vai ser a média da Poisson. Tá? Se isso aqui não fosse o tempo, fosse o espaço, você teria essa taxa de ocorrências por metro quadrado, né? Ocorrências por quilômetro quadrado. E aí, aqui no final, ao invés de ser uma Poisson taxa vezes tempo, seria taxa vezes área, certo? Mas, enfim, essa é a ideia da Poisson tradicional. Então, o texto aqui está falando o seguinte, ó. Geralmente, né, a gente tem essa contagem num determinado intervalo de tempo ou de espaço. Então, vai ser número de pessoas que chegam num hospital numa madrugada. O que é uma madrugada? Ah, são 6 horas, é de meia-noite às 6. Isso é chegar de madrugada. Ou então, número de ocorrências de raios que caem, né? Ou número de queimadas, vamos pensar isso. Número de queimadas numa área de 100 hectares, certo? É uma Poisson que está delimitada num espaço, ok? Só que, além disso, a gente também tem um caso
em que a gente usa a Poisson como se fosse uma binomial, como se estivesse aproximando uma binomial. É o caso de quando a gente tem uma população em risco. Então, você pode pensar assim, ó, que aí é o principal caso que a gente acaba analisando aqui. Vamos pensar... deixa eu pensar aqui. Número de pessoas que vão a óbito dentre as pessoas que têm Covid, certo? Então, vamos imaginar que você tem o seguinte dado. Aqui são as mortes. E aí eu vou chamar isso daqui de Y1 até Y. Vamos imaginar que são... Eu poderia fazer isso aqui por bairros no Rio de Janeiro, tá? Então, tem 160 bairros no Rio de Janeiro. Então, são as mortes. E vamos imaginar que eu tenho aqui os casos. Que eu vou chamar aqui de N1 até N160. Ok? Se eu quisesse modelar o Y aqui, que distribuição que vocês usariam para modelar o Y? O seu interesse aqui é saber qual é a taxa de morte, né? Ou a proporção de morte por Covid. Qual seria a distribuição que você usaria para o Y? Escrevam aí. Ou falem, né? O que vocês usariam para modelar essas mortes? Binomial, né? Você poderia usar a binomial e dizer que cada YI aqui, você poderia fazer o seguinte, ó. Dizer que cada YI é uma binomial NI pi e fazer uma regressão logística, vocês concordam? Você podia fazer uma regressão não só logística, poderia fazer probit, clog-log, mas enfim, uma regressão para binomial. Todo mundo concorda aqui? Você tem o N, né? Esse Y não pode ser maior do que N. O número de mortes não pode ser maior que o número de casos por Covid, então seria uma binomial. Mas vocês concordam também que eu poderia modelar o YI como sendo uma Poisson? Aqui faltou uma vírgula, né? NI pi, eu poderia modelar dessa forma aqui, ó, como sendo uma Poisson NI vezes pi. Ok? Todo mundo entendeu aqui a diferença? Só que aí você trabalharia dessa forma, você olharia, né, como sendo contagem e expostos ao risco. Quem é que ficou exposto ao risco de morrer? Todo mundo que teve Covid, certo? E quantos que morreram? YI. Você poderia, então, modelar o YI como sendo NI vezes esse PI, e esse PI aqui seria equivalente a uma taxa de morte, tá? Esse PI aqui teria essa interpretação de taxa de morte. Eu vou colocar isso entre aspas, mas seria mais ou menos isso. Na binomial seria a probabilidade de morte. E aqui seria equivalente a uma taxa de morte. Mas dá praticamente no mesmo. Mas a gente vai modelar dessa forma aqui, com Poisson agora, tá? Se não tivesse NI aqui, se fossem só as contagens, você ia modelar uma Poisson tradicional. Mas se tiver expostos ao risco, vai ser essa interpretação aqui, de Poisson aproximando a binomial. Todo mundo entendeu essa ideia de exposto ao risco aqui? É importante, porque olha os slides aqui, ó.
temos a população em risco e temos uma taxa, podemos modelar a taxa. Então, quando era binomial, então vou botar aqui no quadro. Quando era binomial aqui, ó, como é que você fazia uma regressão logística aqui? Você não modelava o N, você modelava assim, ó, ln de π sobre 1 menos π era o xi transposto beta. Era assim que a gente fazia. E aqui, como que você vai fazer? A mesma coisa. Só que o que acontece? Essa taxa, ela não vai ser modelada da forma que está aqui em cima, dessa forma logística, tá? Essa taxa, ela dá essa ideia de número de ocorrências por uma certa população em risco. É uma taxa, tá? Você pode modelar essa taxa como sendo assim, 5 mortos para cada 500 expostos ao risco. Não precisa ser exatamente uma probabilidade. Não precisa exatamente ser um número que está entre 0 e 1, porque você vai modelar essa quantidade, tá? Que é uma taxa, como esse daqui, ó. Olhem esse daqui, aqui em cima, aqui, ó. Olhem a taxa. 100 por minuto. O número que eu estou modelando é 100. Aí você pode me dizer, tá bom, mas 100 por minuto, nesse caso aqui, é diferente de exposto ao risco. Tem diferenças, tá? Mas no fundo, a gente vai modelar como se estivesse modelando uma taxa. Então, o número não precisa estar entre 0 e 1. Ele é apenas um número positivo. É uma contagem dada alguma referência. No processo de Poisson, essa referência é sempre tempo ou espaço. A gente agora vai fazer essa nossa referência em termos de um N, que seriam os expostos ao risco. Então, como não tem que estar entre 0 e 1, a gente geralmente vai modelar esse negócio como sendo logaritmo da taxa vai ser x e beta. Veja se vocês pegaram aqui a diferença de um para o outro. No de cima, o π vai ser uma probabilidade. No de baixo, ele vai ter interpretação de taxa. No de cima, a gente vai modelar, ele tem que estar entre 0 e 1. Então, você vai usar uma função de ligação logit, probit, qualquer coisa que dê números entre 0 e 1. C log log, o mais tradicional é o logit. No modelo Poisson, esse π aqui não necessariamente vai representar um número entre 0 e 1. Não necessariamente. Tá? Na prática acaba sendo, mas não necessariamente. Ele é uma taxa. E taxa é qualquer número não negativo. E a gente modela o logaritmo da taxa. Tá? Viram a diferença? E aí a última coisa que é importante, para não confundir, a gente não vai chamar essa taxa de π. A gente vai chamar ela de θ. Então aqui, deixa eu apagar aqui, para ninguém pensar nela como probabilidade, a gente vai colocar aqui θ. Então, essa vai ser a notação que a gente vai usar a partir de agora. Vai ser esse modelo aqui de baixo. Esse é um modelo Poisson para taxas. Se não tiver o NI, vira simplesmente um modelo Poisson. Tá? Se não tiver o NI, se não tiver essa figura do exposto ao risco. Se o seu banco de dados for só assim, ó, vou modelar mortes e não tem esses expostos ao risco aqui. Isso aqui sumiu. Vou modelar só mortes. Aí o modelo não tem esse NI aqui e vira um modelo Poisson. Mas é basicamente isso. A gente vai estudar agora esse modelo que está nessa segunda linha aqui. Então, o nosso objetivo, a partir de agora, nessa fase inicial do modelo Poisson, é estudar esse modelinho aqui. Todo mundo entendeu mais ou menos o objetivo? Bom.
Vamos lá. Então, esse slide aqui é para falar dessas coisas que eu acabei de colocar ali no quadro. Duas possibilidades, tá? Contagens com exposições variadas. O que seria contagens com exposições variadas? É exatamente isso aqui, ó. Isso daqui se chama exposições variadas, porque cada contagem tem um número de expostos diferente. Então, se você tiver exposições variadas, você costuma modelar a taxa. Se as contagens tiverem exposição constante, tá? A gente modela o que a gente chama de dados de tabela de contingência, que vão ser os modelos log lineares que não estão aqui, vai estar em outro slide, tá? Então a gente vai focar primeiro nessas contagens com exposições variadas. Vamos focar nessa parte de cima aqui. Então vamos lá. Agora mudou aqui. Modelo de regressão Poisson para taxas. Objetivo: modelar o efeito de covariáveis sobre uma taxa, levando em conta. Isso aqui, na verdade, não é sob, não, tá? É sobre. Sobre uma taxa, levando em conta exposições variadas. Então, a gente quer explicar a variação nas contagens e nas taxas, e a gente sempre vai modelar essa taxa média, ou taxa esperada. Um MLG considerando como componente aleatório Poisson. Então, a nossa variável resposta vai ser agora uma Poisson, tá? E a gente vai ter variáveis igualzinho antes, categóricas ou quantitativas, né? Que vão estar com diferentes exposições. A gente vai ter sempre a exposição e o efeito das variáveis, das covariáveis, nessa taxa ou na contagem esperada, tá? Aqui também tem uma observação que indivíduos diferentes podem ter tempos diferentes de exposição. Enfim, é só para dizer que varia a exposição para cada medição que você tem. Então, está aqui mais ou menos, né, o modelo. Então, o Y é Poisson, vai ter um preditor linear aqui e a função de ligação sempre vai ser o logaritmo, tá? Esse é o modelo de regressão Poisson tradicional. Tem uma média, você vai aplicar uma função de ligação e vai cair num preditor linear, tá? Esse vai ser o modelo de regressão Poisson. Outra coisa importante de você perceber, até na hora de interpretar as coisas, tá? Se você escreve assim, ó, logaritmo da média, como x-beta, a gente está avaliando o efeito das variáveis explicativas no logaritmo da média. E aí são efeitos lineares, né? A gente está com um efeito linear no logaritmo da média. Se você colocar na escala original dos dados, que é colocar o exponencial dos dois lados aqui, ó, você fica com ESP de x beta. Então a gente tem que lembrar que como está com exponencial, tá? A média aqui, ó, se você for estudar o efeito de uma certa covariável, esse impacto vai ser sempre multiplicativo. Então, deixa eu tentar explicar no quadro mais ou menos isso que está dito ali. Que às vezes vendo só no slide não é tão simples, né? Vamos lá, vamos imaginar que a média da Poisson, então tá aqui, né? YI é uma Poisson Mi. Ainda não vou abrir em taxa não, tá? Só estou pensando na interpretação. Esse Mi, vamos imaginar que ele é ESP de um preditor linear. Por exemplo, beta 0 mais beta 1 x i. Vamos imaginar isso daqui, tá? Vamos imaginar que esse xi é 1 se for do sexo masculino e 0 caso contrário. É uma variável de sexo, certo? Então, por exemplo, vejam que esse mi que está aqui, ó, ele pode ser visto como ESP de beta 0 vezes ESP de beta 1 xi. Todo mundo concorda aqui?
Ok? Todo mundo entendeu? Só que o que acontece? Isso daqui é a mesma coisa que dois casos. Vamos lá. Se for homem e se for mulher. Se for homem, como é que vai ficar? Se for homem, vai ficar ESP de beta 0 vezes ESP de beta 1. Se for mulher, vai ficar ESP de beta 0, concordam? Porque o xi vai ser 0. Todo mundo entendeu isso que eu estou falando aqui? Beleza? Então vamos dar nome aos bois aqui. Vamos botar um exemplo. Vamos pegar um exemplo. Vamos assumir que vamos botar números. Vamos dizer que beta 0 foi estimado como sendo... deixa eu pensar. 0. Tá? Demorei um tempão para pensar para sair isso, né? Ok. E vamos imaginar que beta 1 deu 1. Só para eu pensar nas minhas contas aqui, tá? Para ficar mais fácil. Beta 0 é 0, beta 1 é 1. Vamos imaginar que esse Mi aqui poderia ser uma contagem de alguma coisa, né? O que poderia ser uma contagem que tem média 0 para mulher e média 1 para homem? Não sei, mas vamos imaginar uma contagem qualquer que deu esses valores esperados aqui. Então vamos dar uma olhada. Como é que fica a nossa estimativa aqui da média, tá? A gente está dizendo que Y é uma Poisson com média Mi. Esse Mi é ESP de um preditor linear. Por que é ESP de um preditor linear? Porque eu usei a função de ligação log, tá? Eu decompus isso aqui num produto. Então tá aqui nisso aqui, ó. Vamos agora interpretar esse negócio. Como é que fica para mulheres? Para mulheres vai ficar ESP de 0, concordam? Todo mundo concorda que para mulheres vai ficar ESP de 0? Vai ficar ESP de 0. Estou estimando como ESP de 0. Então, como é que você vai interpretar ESP de beta 0? É a contagem esperada para mulheres. Se for mulher, eu espero que o Y seja uma Poisson com média 1. Todo mundo entendeu isso? ESP de beta 0, se o beta 0 é 0, dá ESP de 0 que é 1, quer dizer que para mulheres eu espero uma média 1, uma Poisson 1. É o que eu espero para as mulheres. E como é que seria para os homens? Para os homens, a média da Poisson vai ser a média que você tinha para mulheres multiplicada por ESP de beta 1. Quem é o beta 1? Eu estou estimando o beta 1 como sendo 1, né? Então, quem é ESP de beta 1? É exatamente ESP de 1, que é 2,73, né? Então, o que a gente vai estar dizendo? Que o valor esperado da contagem para homens é 2,73 vezes a contagem esperada para mulheres. Conseguiram entender isso? A contagem esperada para homens é ESP de beta 1 vezes a contagem esperada para mulheres. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa interpretação aqui, multiplicativa? É o que está aqui no slide, ó. O incremento unitário em x tem impacto multiplicativo de ESP de beta J. Ele é multiplicativo por isso. E por que eu chamo de razão de taxa? Aqui em cima fosse a taxa para homens e aqui embaixo a taxa para mulheres, se dividir um pelo outro dá o quê? Exatamente ESP de beta 1. Então, o ESP de beta 1 é a razão de taxas. Está dizendo, então, que a taxa masculina é 2,73 vezes a taxa feminina. Seria mais ou menos isso. Ok? Entenderam?
mais ou menos. Foi? Só um outro parênteses aqui em cima, né? Eu falei de taxa, né? Só lembrando, ó, a gente modela o logaritmo da taxa, né? Como naquele caso lá não tinha exposição ao risco, não tinha o NI, tá? Toda a média já era a taxa. Toda a média da população já era a taxa. Por isso que podia interpretar isso daqui, toda essa média aqui, ó, como sendo a taxa. Então, essa daqui é a taxa masculina e essa de baixo é a taxa feminina. Um pelo outro é a razão de taxas. Ok? Espero que tenha ficado claro. A gente vai ver num exemplo isso. Vamos lá. Então, acho que eu expliquei o que está nesse slide aqui todo. Às vezes, olhando assim, né, não parece ter tanta informação, mas está cheio de informação aqui. Aqui, ó, podemos escrever esperança de YI vai ser MI, que é NI vezes θI, que vai ser expostos vezes taxa. Consequentemente, esse θI vai ser visto como exponencial do x beta. Faltou um negrito aqui nesse x e nesse beta aqui, tá? Eu vou arrumar isso tudo depois. Faltou um negrito neles aqui. É a iésima linha, né, da matriz x, e aqui é o vetor beta. Isso aqui é a taxa e vai depender de covariáveis ou de variáveis explicativas, né? Então tá aqui. É basicamente isso o modelo, tá? Esse que eu acabei de botar no quadro aqui, eu estava assumindo que o NI era 1, tá? O NI aqui era 1. Não tinha esses postos ao risco. Não tinha esse NI aqui, tá? Aqui está em negrito e o beta está em negrito. Aqui está certo. Que mais que é importante a gente lembrar aqui, ó? Vamos agora assumir que tem essa taxa, tá? Vamos assumir que tem esse N, tem o exposto ao risco, tá? Se tem exposto ao risco, o logaritmo da média vai ser a mesma coisa aqui. O logaritmo do NI mais o preditor linear. Então tá aqui, ó. Vai ficar o logaritmo de NI mais o logaritmo do θ, que é o preditor linear. Se você passar esse logaritmo aqui do n para a esquerda lá, com sinal negativo, você pode escrever logaritmo de μi sobre ni igual a logaritmo de θi, que é o preditor linear. Ou seja, no fundo, quando você está modelando esse θi aqui, ó, qual é a interpretação dele? É a média da Poisson dividido pelos expostos, pela exposição. E é isso aqui que dá essa interpretação de taxa que a gente fala, né? Então, a gente sempre vai ter uma taxa observada, que vai ser a contagem pelos expostos, ou seja, casos pela população, que vai dar, desculpa, esse YI sobre NI. E esse YI sobre NI, tá? É como se fosse a nossa estimativa da taxa. É a nossa taxa observada que está estimando esse θi aqui, que seria um parâmetro desconhecido, tá? É uma outra maneira de enxergar ele. Tem livros, né? Tem materiais de MLG que não escrevem esse logaritmo de θ aqui assim, tá? Eles colocam assim, ó. Alguns livros, tá? Vão escrever sempre assim para você. Ele vai dizer que é YI é uma Poisson, uma Poisson, cadê aqui? Como é que ele vai escrever? Mi. E ele vai dizer, aliás, eles nem botam assim. Eles só dizem assim, ó. Até para evitar, eles escrevem só assim, ó. YI é Poisson. E depois eles falam que o logaritmo da média da Poisson pelos expostos ao risco é o xi beta.
e escrevem assim. Eu não acho isso uma maneira legal, principalmente se você escrever assim. Eu vou achar isso aqui extremamente esquisito. Eu acho melhor vocês não pensarem dessa forma aqui e vocês pensarem simplesmente daquela forma que eu falei lá. Expostos vezes uma taxa. E aí aqui você vai modelar a taxa. Certo? E aí quem vai ser o seu Mi, né? Quem vai ser a média da Poisson? Então, se alguém perguntar para você quem é a média da Poisson, né, que é a esperança de YI, ela vai ser NI θi, que é igual a NI ESP de XI beta. Eu acho mais natural você enxergar dessa forma aqui do que você ficar olhando esse tipo de coisa aqui, assim, ó, Mi sobre N, tá? Mas tá nos livros, em muitos livros, então estou colocando aqui por isso. Que mais? Algumas coisas que eu falei. A resposta YI é proporcional a NI. Esse NI é conhecido, ele pode ser um período de tempo, pode ser o tamanho da população, pode ser o total de expostos, pode ser uma área, pode ser um espaço, pode ser qualquer coisa, esse NI. O que importa é que ele é conhecido, tá? Aqui é aquilo que eu comentei, ó, a taxa amostral, tá? Ela é o valor observado dessa taxa populacional aqui. E ela é não viciada, então a esperança disso aqui dá exatamente isso aqui, tá? E uma última coisa aqui que é importante, ó. Então, essa aqui é uma forma de escrever logaritmo de mi como sendo logaritmo do n mais o x beta, né? E aqui está o mi. E saber que a gente vai chamar esse logaritmo de ni, a gente chama ele de offset, tá? Por que que ele é offset? Porque ele entra no modelo, mas ele não tem parâmetro, não é para ser estimado. É uma quantidade conhecida, você só quer estimar betas, né? Vamos lá, eu já falei para vocês de offset, mas aqui o offset é essencial que a gente comente dele, né? Então, se você tem isso aqui, ó, vamos lá. YI é uma Poisson Mi, onde Mi é igual a NI θi. E você modela assim, ó. Ln de Mi é igual a Ln de Ni mais Ln de θi. Certo? O que vai ficar aqui agora? Ln de Ni mais aqui o seu x e linha beta. Esse aqui é o seu modelo, certo? Como é que você roda isso aqui? Como é que você rodaria isso aqui num software, né? Você rodaria assim, ó, glm y é a variável resposta. E quem são as variáveis explicativas, né? Teoricamente, da maneira como está aqui, ó, se você colocasse o ln de ni mais o x1 mais x2 mais xk, e aqui você bota família, enfim. Se você fizesse assim, o que o modelo, o que o R pensaria? Ele pensaria que tem um coeficiente beta para x1, um coeficiente beta para x2, um coeficiente beta para xk, e ele também ia pensar que tem que estimar um coeficiente para essa variável logaritmo do n. Ele ia meter aqui um coeficiente.
Mas você não quer meter um coeficiente. Por quê? Porque o seu modelo não tem coeficiente aqui, ó. Quem é o coeficiente desse termo aqui? O coeficiente desse termo é 1. É como se tivesse 1 multiplicando ele, né? Até vou abrir essa expressão um pouquinho mais aqui, né? Isso aqui seria ln de ni mais beta 0 mais beta 1 x1 e mais até beta k x ki. Seria isso daqui. Nota que todos os termos aqui têm um coeficiente na frente. Todo mundo. Exceto esse cara aqui. Então, é como se eu estivesse obrigando ele a ter coeficiente 1. Como que você vai fazer isso no R? Você vai ter que dizer para o R que esse carinha aqui é um offset. Esse carinha aqui é um offset. Não é para estimar beta para ele. O beta para ele é sempre 1. Então, você vai escrever no R, né? Offset, entre parênteses, ln de n, né? Você vai botar, na verdade, não tem i, né? No R não entraria o i. Seria assim. Tá? Então, você vai escrever o offset mais as variáveis. Sempre que você quer colocar um termo que tem coeficiente 1, que você não quer estimar, ele é conhecido e não tem coeficiente, você escreve offset ln de n. Tá? É assim que funciona numa regressão. Se você não colocar o offset, tá? Se você não disser que é offset, ele vai meter um beta aqui para ele. Todo mundo entendeu por que que ele é um offset? Porque o preditor linear aqui, ó, não é exatamente a média da variável. A média da variável resposta é um termo mais o preditor linear. Então, não pode ter nada aqui de preditor linear nesse logaritmo de n. Tem que ser 1, o coeficiente. Conseguiram entender a ideia do offset? Me perguntem aí, caso não tenham entendido. Vocês vão fazer um exemplo hoje com isso, tá? Se der tempo, né? Vamos lá. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Tá aqui, ó. O termo logaritmo de NI é chamado de offset, é uma constante conhecida, incorporada no modelo. Também é, nesse caso, o denominador da taxa, ou seja, a exposição, e é um jargão utilizado para termos cujos coeficientes estimados são forçados a ser igual a 1. A serem, né? Igual a 1. Então, tem erro aqui de português. Ok? Então, uma última informação aqui. Se o modelo tiver offset igual para todas as combinações das covariáveis, esse termo poderia ser excluído e a gente modelaria a contagem direto ao invés de modelar taxa, tá? Então, o que eu estou dizendo é, se acontecer um dia de você, ao tentar modelar, perceber que o logaritmo do n, o seu offset, é sempre fixo, você não precisa ter ele no seu modelo. Ele pode virar o seu intercepto. Ele pode estar somado no seu intercepto sem nenhum problema, tá? Então, vamos imaginar esse exemplo aqui. Cadê? Aquele que eu fiz lá dos casos de COVID. Aqui. Se por acaso todos os casos de Covid nos 160 bairros do Rio de Janeiro fossem iguais, é impossível isso acontecer na prática, mas se fosse todos eles iguaizinhos, aqui teve 100 casos, 100 casos, 100 casos, 100 casos, 100 casos, todo mundo com 100 casos, certo? Você não precisaria colocar o offset. Você ia modelar simplesmente YI, é uma Poisson, com média, Mi, e o logaritmo de Mi daria lá o seu x-beta, o seu vetor lá do seu preditor linear, né? Ou a iésima linha da matriz X vezes o vetor beta. Não precisaria colocar o offset, tá? Só coloque o offset quando você tiver essa diferença
das ocorrências aqui. Tá? Então, o número de casos por bairro tem que estar diferente, porque a quantidade de pessoas nos bairros é diferente, a quantidade de casos nos bairros é diferente, e assim por diante. É isso que está escrito nessa observação aqui. Ó. Então, se o offset for igual, não tem papo de taxa. Você vai modelar simplesmente a contagem esperada de y. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Eu vou avançar e depois eu volto, tá? Deixa eu chegar aqui. Não um exemplo. Olha esse daqui, ó. Isso aqui, tá? Tem uns códigos que estão aqui no slide que eu peguei de quando eu lecionei junto com a Aline, então não são meus esses códigos, mas então o que está aqui nesses slides aqui para frente não fui eu que escrevi, mas é uma análise baseada na Dobson. Essas aqui são prints do livro, tá? Isso aqui, ó, são mortes, tá? De doença do coração, né? Sei lá, doença do coração ou doença coronariana. São pessoas que morrem do coração, tá? Depois de 10 anos, entre homens britânicos, entre doutores homens britânicos, categorizados por idade e pelo status de fumante ou não, se ele fuma ou não fuma, em 1951. Muita informação, vamos com calma aqui, né? Então vamos lá. Doutores aqui, homens, com idade entre 35 e 44 anos, tá? Você tinha, nesses 10 anos aqui, ó, tá? Teve 32 mortes. Quantas pessoas foram expostas ao risco? Tá vendo que eles estão chamando aqui de pessoas ano? Vocês já viram alguma coisa assim? Isso tem muito na área de saúde, né? Quando a gente, ou então em RH também, recursos humanos, quando você fala homem-hora, já viram falar isso? Quantos homens-horas você tem num dia, né? Aí você pensa, pô, eu tenho 8 horas de trabalho num dia e eu tenho 10 funcionários, então eu tenho 80 homens-hora. Já ouviram falar disso? Porque você tem que pegar, para cada hora, tem 10 homens trabalhando. Então, em 2 horas, tá? Tem 20 homens trabalhando em 2 horas. É como se fosse isso, na prática, tá? Você vai contar quantos casos aconteceram na primeira hora, quantos aconteceram na segunda hora, quantos aconteceram na terceira hora. Então, pode ser que a mesma pessoa seja contada 2 vezes, tá? Por exemplo, aqui, 32 pessoas morreram nesses 10 anos, mas tem que lembrar que no primeiro ano ele estava lá exposto ao risco. No segundo ano, ele também estava lá exposto ao risco. Então, não é a proporção de pessoas que morreram, é uma taxa. Em 10 anos, você tinha 52.407 homens-anos, tá? Ou homens-ano, costuma ser em português. Entenderam essa ideia de homens-anos aqui? Homens-ano, né? Que a gente costuma falar. Conseguiram entender? Não, isso aqui não é simplesmente a proporção de homens que morreram, é uma taxa. Aqui, deixa eu ver se vocês estão entendendo. Isso, em demografia, beleza. Vocês viram demografia, ótimo. Então, vocês já estão acostumados. A gente vai trabalhar, então, como expostos ao risco, esse pessoas ano aqui. E esse 32 é quantos morreram. Só que tem uma variável explicativa, que é fumante e não fumante, tá? Tinha muito mais fumantes do que não fumantes. Se você não levasse em conta esse pessoas ano aqui, ó, você ia comparar 32 com 2, 104 com 12, 206 com 28, 186 com 28 e 102 com 31. O que que ia aparecer? Ia aparecer que morre muito mais fumantes do que não fumantes, certo? Só que a gente tem que levar em conta que os expostos ao risco eram diferentes. Então, entre os fumantes, tá? Tem que levar em conta que tinha muito mais fumantes aqui nessa faixa etária expostos ao risco do que não fumantes, né? Lembrando que no passado as pessoas fumavam muito, né? Diferente de hoje em dia.
Então, a gente tem aqui o nosso offset, que são os expostos ao risco, que são esse pessoas ano, aqui e aqui, e as nossas contagens. Tem que modelar essas contagens aqui, tá? E quem são nossas variáveis explicativas? Tem duas variáveis explicativas aqui. A primeira é idade, grupo de idade, faixa de idade. E a segunda é fumante ou não fumante. Quem colocaria, aliás, quem não? Como que vocês colocariam no modelo essa variável aqui, ó, uma variável explicativa? Se você estivesse lá em modelos lineares, não precisa nem ser aqui em MLG. Como que vocês colocariam essa variável aqui no modelo? Como que vocês definiriam essa variável explicativa? Alguém me daria uma sugestão? Como que vocês colocariam isso aqui no modelo? 35 a 44, 45 a 54, como que colocaria isso aqui no modelo? Fumantes e não fumantes é fácil. É só criar uma dummy, que é 1 para fumante, 0 para não fumante. Cria lá X, né? X recebe 1 se for fumante, 0 se não for fumante. E agora aqui, grupos de idade. Como que você colocaria isso no modelo? A média do intervalo? Poderia. É uma opção. Tá? Isso é uma opção. Outra opção, você poderia botar isso aqui como uma variável categórica, como ela tem 5 níveis, né? Seriam, na prática, 4 variáveis categóricas, né? Seria do tipo, essa poderia ser a base, e aqui, está nessa categoria, assume o valor 1 ou 0, está nessa categoria, assume o valor 1 ou 0, está nessa categoria, assume o valor 1 ou 0, ou está nessa categoria, assume o valor 1 ou 0. Você poderia fazer dessa forma, tá? Mas no livro, ele faz de uma maneira totalmente diferente. Ele chama o primeiro grupo de idade de 1, o segundo de 2, o terceiro de 3, o quarto de 4 e o quinto de 5. Tá? É a melhor maneira? Não sei. Mas ele fez dessa forma, a gente vai analisar dessa forma. Tá? Então, eu queria que vocês pegassem o R aí para a gente ir fazendo. Tem as análises aqui, mas eu queria que vocês chegassem no mesmo resultado que está aqui na tela e qualquer dúvida a gente comenta. O que você tem que digitar aí, tá? É só digitar essas 10 contagens aqui. Você vai precisar criar uma variável explicativa que são as 10 contagens, tá? Uma variável que vai ser chamada de NI, ou de expostos ao risco, ou o que você quiser chamar, que vão ser esses 10 valores aqui, que vai ser usado para o nosso offset. Você vai ter que criar uma variável explicativa que é fumante e não fumante. Se você digitar por coluna, vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. E criar uma variável aqui que vai variar de 1 a 5, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam o que eu estou dizendo que vocês têm que fazer? Eu quero que vocês façam... Vamos descer aqui. Estava aqui, né? Eu quero que vocês escrevam aí no R, né? Crie lá o Y, você vai botar lá os valores lá nas contagens, tá? Aí você vai criar também o seu NI, sei lá, que é o exposto ao risco, né? Você pode chamar de N, são os expostos ao risco. Depois você vai criar uma variável que pode ser fumante, sei lá. Você pode botar aqui, né? Sei lá. Smoke, que vai ser... Como se você digitar dessa forma que eu falei aqui, né? Essa coluna e depois essa coluna, ela vai ser 1, 5 vezes, e depois vai ser 0, 5 vezes. É só isso aqui. E uma variável explicativa, que vai ser a idade. Que você pode fazer aqui assim, né? 1 a 5, 1 a 5. Se você fizer isso aqui, vai funcionar. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na verdade, o trabalho que tem aqui
é só digitar essa coluna e essa coluna como Y, e essa coluna e essa coluna como N. Tá? Digitem aí, porque a gente vai fazer um MLG rapidinho. Se alguém digitar e quiser botar no chat aí para os colegas, também é uma opção. É só para digitar, tá? Que eu queria que vocês tentassem fazer uma coisinha aqui no final. E salvem, porque a gente pode usar de novo isso mais para frente, tá? Hoje eu vou focar só na análise nos coeficientes, daí depois eu entro na parte das medidas de comparação dos modelos. Que é a mesma, a teoria é a mesma do MLG, a gente só está vendo detalhes de alguns modelos específicos, tá? Isso. O Isaac está botando ali. Tá, o Rodrigo botou ali também os números. Todo mundo já fez aí? Então, quem não fez, copia ali do Rodrigo, que vai funcionar. E aí façam o seguinte, ó, tá? Eu queria que vocês rodassem esse modelo aqui, eu já vou chegar nele, tá? Mas já rodem esse modelo aqui, ó. Como que você roda esse modelo? Olha o que ele tem aqui, ó. Tá dizendo que o logaritmo, tá? Isso aqui tá lá no livro, isso aqui foi copiado do livro, tá? Por isso que tá com essas letras aqui, com essa forma. Mas ele tá dizendo que o logaritmo das mortes esperadas vai ser um offset, tá? Que é o logaritmo do número de pessoas expostas ao risco nesses 10 anos, né? Então, o número de pessoas ano, mais beta 1, mais beta 2 smoke, então tá entrando aqui o fumar, né? Tá entrando a idade, ele tá colocando a idade ao quadrado, estão vendo? Então, vocês podem colocar aqui o idade, esse aqui é o age square, ele tá botando idade ao quadrado, eu já vou explicar por quê. E aqui, ó, esse SMK Age, isso aqui tá do livro, é o produto de smoke por age, ou seja, é a interação entre fumar e idade, tá? Como que isso entra num modelo Poisson? Você vai escrever exatamente como tá aqui em cima aqui, ó. GLM, tá? Aí vai vir o Y, no caso de vocês, tá? Vai botar aqui o tio, vai escrever offset log de n. Não pode botar n, tem que lembrar que o offset já é na expressão
depois de aplicar a função de ligação. Então, é offset log de n, tá? Desculpa, não é esse daqui. É esse aqui, ó. Offset log de n mais, aí vai vir a idade, mais idade ao quadrado, mais fumar e idade. Family Poisson, tá? Escrevam isso daí e só me digam se bateram os coeficientes. Aí depois a gente volta todo mundo junto. Tentem rodar essa formulazinha que está aqui e vejam se bate, se esses coeficientes aqui estão batendo com o que vocês fizeram. Tá? Todo mundo está entendendo? É para fazer esse modelo aqui que vai ter interação e vai ter um termo quadrático. Só me digam se bate, porque se bater eu sei que todo mundo fez certo, e aí eu posso focar melhor aqui nas coisas, sabendo que está todo mundo igual. Me digam aí se vai bater ou não. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Só pegar o código ali que o Rodrigo acabou de botar e escrever esse GLM aqui. Pode dar um summary nele. Mas o mais importante para mim agora é ver se os coeficientes estão batendo. Tá? Bateu? Foi? Todo mundo conseguiu? Mais alguém conseguiu aí? Como estamos? Estão tentando? Não estão? O seu não, professor. Vamos ver. Confere se você usou os mesmos dados que o Rodrigo colocou, tá? E confere se você colocou certinho. No seu caso vai ser Y, né? Então aqui é GLM, Y, tio, offset, log de N, depois mais, vai entrar a idade, como é que ele chamou aí? Deixa eu ver. Ele chamou de idade. Vai entrar idade mais idade ao quadrado mais. Ele chamou de fumante. Não, peraí. Certo. Mais fumante vezes idade, family Poisson. Esse mudando isso não tá batendo. Alguém que fez o código, de repente, se quiser colocar ali, só para mostrar como é que ficou. Ok. E você digitou os valores iguaizinhos? Será que o problema é aquele... Ele aceita ali aquele ao quadrado? É a única diferença, né? Não tem diferença. Parece estar igual. Também não bateu. Tá. Talvez seja por causa daquele termo ao quadrado ali. Chamem a... Ah, é isso, ó. Tá vendo? Criem uma variável ao quadrado e coloca. É porque ele deve ler a variável duas vezes em lugares diferentes, né? E não, mas elas têm que ser tratadas como se fossem duas variáveis independentes. Acho que é isso.
Tá? O R deve tratar diferente. Então, façam isso. Troquem lá. Criem uma variável fora, como o Rodrigo botou ali. Chama de idade square, ou age square, ou idade 2. Tá, beleza. Vamos olhar aqui. Então, os valores bateram. Agora eu vou voltar um pouquinho. Da onde veio essa ideia de botar um termo quadrático? Olha só o que a gente faz aqui de estatística descritiva. Você pode calcular essas taxas, tá? Para cada 100 mil pessoas ano, tá? Então, o que ele fez aqui? Pegou essa taxa aqui, ó, 32 dividido por 52.407, tá? Quando ele fez essa divisão aqui, dá um número bem pequenininho, né? Para não ficar um gráfico muito feio, multiplicou por 100 mil, tá? Então, seria, ó, mortes, né? Taxa de mortes de doença, né, do coração para cada 100 mil pessoas ano. Então, é só fazer 100 mil vezes essa razão aqui, do Y sobre N. E aí apareceu essas duas curvas aqui, que só tem pontinhos, né? A primeira que está aparecendo, que são essa dos diamantes aqui, ó, tá? É para os fumantes. E essa das bolinhas aqui é para os não fumantes. Mas vocês estão vendo que em ambos os casos, parece que a taxa está crescendo aqui de uma forma não linear. Tá crescendo de uma forma quadrática, tá? Parece uma parábola esse negócio. Poderia dizer que parece uma exponencial, poderia dizer que parece qualquer outra coisa, mas aqui eles resolveram modelar como sendo, vão incluir um termo quadrático no modelo, tá? Então eles resolveram colocar a idade como sendo ela, né, simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, e ela ao quadrado para tentar permitir que o modelo faça uma para ficar mais flexível, para ver se valia a pena. Foi isso que foi feito aqui na Dobson, tá? Como estratégia de modelagem. Não vou discutir muito isso, esse seria um modelo mais complexo, tá? Mas ele está entrando, que é esse aqui, ó. Por isso que eles colocaram esse aqui, ó, age square, tá? E outra coisa, vocês estão vendo que no começo parece, vocês estão vendo que sempre para quem é fumante está mais alto, exceto no final. Estão vendo? Quem é fumante parece que morre mais, exceto na última categoria. Parece que na última categoria, para o pessoal que tinha mais de 75 anos, morreu mais não fumantes do que fumantes, estão vendo? Então, o que significa isso? Pode existir uma interação entre idade e fumar. Ou seja, idades baixas pode ser que os fumantes morram mais, mas idades elevadas pode ser que os fumantes morram menos ou que não tenha diferença. Por isso, ele colocou essa interação, para ver se vale a pena estudar essa inversão que foi colocada, que foi observada aqui, ó, tá? Isso vale também em modelos lineares, né? Sempre que você tiver em modelos lineares, né? Se fosse um modelo linear e você fizesse assim, ó, estatística descritiva, né? Aí você bota aqui é a idade e aqui é mortes, né? Aí você faz assim, sei lá, homens e mulheres. Peraí. Se acontecesse isso aqui, homens e mulheres, o que você ia dizer? Vamos imaginar que aqui é mulher e aqui é homem. O que você ia dizer? Não parece ter interação. Parece que quando é homem, morre mais. Pura e simplesmente. Agora, se ao fazer uma estatística descritiva aqui, né, desse assim, o que parece? Para idades baixas, morre mais homem. Para idades elevadas, morrem mais mulheres. E isso significa que vale a pena usar modelo com interação. Ok? É basicamente isso a estratégia para se estudar a interação, tá?
Então, naquele caso ali, ao invés de ser homens e mulheres, né, é simplesmente para idades, tá mais ou menos assim, né? Tá fumantes e não fumantes, tá? Só que não é uma reta, né? O que ele observou ali, na verdade, foram essas duas curvas aqui, ó, que ele está observando, né? Das bolinhas muda, ela cruza a dos diamantes. Elas parece que estão invertendo o sentido. Então é como se fosse uma ideia de que uma curva cruza a outra. Por isso estudar a interação. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Então tá. Dito isso, vamos olhar o que está aqui. Então já temos evidência aqui de por que está entrando a interação e por que está entrando o termo quadrático e como é que coloca o offset. Nunca esqueçam de botar o log na frente, tá? Se você não colocar o log na frente, vai dar ruim. Tá, isso aqui a gente já tinha. Ah, agora vamos voltar. Vamos falar um pouquinho de deviance aqui. Vamos voltar. Espera aí. Nem vou interpretar. Deixa eu falar de deviance aqui. As estatísticas, né? As estatísticas que a gente vai ter vão ser exatamente as mesmas de antes. A gente tem a deviance original, tá? A deviance do modelo Poisson, que é só você fazer pela definição de deviance, fazer as contas, você vai chegar nessa expressão aqui, tá? Que pode ser vista como sendo igual a esse termo aqui de baixo, se o seu modelo tiver intercepto. Por que isso? Porque se o seu modelo tiver intercepto, essa soma aqui, ó, YI e o Mi chapéu I, eles estão com sinais invertidos, né? Então, isso aqui é como se você estivesse fazendo Y menos Mi, tá? Essa soma vai zerar se você tiver intercepto. Então, a some aqui dá conta, tá? A gente está fazendo um modelo com intercepto. Então, poderia utilizar essa expressão aqui de baixo. Se você fizer um modelo sem intercepto, não pode calcular a deviance dessa forma aqui. Mas, em geral, não é muito comum vocês fazerem modelos sem intercepto. Essa expressão pode ser usada. Aqui, tá? Também é uma outra forma de enxergar ela. Olha só, vocês estão vendo aqui ó, que o YI é o observado e o Mi chapéu é o esperado. Então, se você olhar dessa forma aqui, ó, né? Observado, observado, esperado, observado e menos esperado é uma outra maneira de enxergar, chama também de G2 esse negócio, tá? Mas, enfim, é a deviance de sempre. De novo aqui, ó, estatística de qualidade x2, aquela que usa a estatística de que quadrado, né? Olha o que fica, observado menos esperado ao quadrado sobre o esperado, tá? Exatamente o que tinha antes. E o que seriam, então, os resíduos de Pearson? Observado menos esperado sobre a raiz do esperado. Por que nesse caso aqui não ficou igual ao do binomial? É só porque na Poisson a variância é igual à média. Mas isso aqui não deixa de ser observado menos a média sobre o desvio padrão. Só que no caso da Poisson dá no mesmo escrever desvio padrão ou escrever raiz quadrada do observado. É igual em cima e embaixo. Tá? Então aqui não vai ter aquele problema que deu lá no anterior, que a Ana Clara me falou. Aqui sempre vai ser observado menos o esperado sobre raiz do esperado. Lá no da binomial, tem duas opções. Você pode utilizar ele como embaixo sendo raiz de NP ou como sendo raiz de n π1 menos π. Os dois vão para o mesmo lugar, tá? Enfim, a mesma coisa de sempre, ela vai ter a mesma distribuição que quadrado, n menos p, igualzinha da deviance, tudo igualzinha antes. Tem aquela estatística da razão de verossimilhanças, que é comparar o nosso modelo com o modelo minimal, que é o modelo nulo, tá? E tem o pseudo R2 também, que dá para a gente calcular, igualzinho ao que a gente tinha antes, nenhuma novidade aqui em relação ao que a gente já viu anteriormente. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, dado que as deviances são as mesmas, que vocês já estão acostumados, eu queria que nesse momento vocês pegassem esse modelo aqui e comparassem ele com modelos mais simples, tá? Então, eu quero que vocês façam o seguinte para mim. Vou colocar aqui no quadro os modelos que vocês vão testar. Vocês vão testar
vários GLMs, tá? O que que vai ser, o que que vão ser os preditores lineares que a gente vai usar? Vamos chamar aqui de, eu vou chamar de M0, é o modelo que só tem o offset. É o modelo nulo. Não pode fazer modelo nulo sem offset aqui, tá? O offset sempre tem que estar presente, tá? Esse vai ser o modelo nulo. Eu quero que vocês façam também um modelo que tem apenas se fuma ou não fuma. Então, vou botar aqui assim, ó, smoke. Eu quero que vocês façam um M2, que é smoke mais idade. Quero que vocês façam um M3, que é smoke mais idade ao quadrado. E o modelo 4 eu vou botar assim, ó, M3 mais smoke com interação idade, que é o que vocês já rodaram. Então, vamos lá. Estão vendo esses modelos todos aqui? Eu quero que vocês façam uma análise deles usando Deviance. Então, o que que tem que fazer? Primeiro, ver se esse modelo está validado, esse está validado, esse está validado. Quais desses modelos seriam validados pelo teste da Deviance? E depois, façam as diferenças de Deviance. Note que esses modelos aqui, eles estão alinhados, né? Então, sempre o de cima é um caso particular do de baixo, tá? Foi a forma como eu construí aqui. Poderia ter feito de outra forma, mas eu queria, vamos testar assim. Quero que vocês comparem para mim e me digam, nas comparações 2 a 2, né, quem é melhor que quem. Primeiro me digam quem está validado, depois façam as comparações 2 a 2. Todo mundo entendeu? Só um parênteses aqui, ó. Eu vou mostrar a saída. Aqui nos slides já tem a saída de um deles e tem aqui a outra saída para o modelo maior, né? Que seria o nosso M4. Já tem aqui a deviance do modelo nulo e a deviance desse modelo específico. Eu queria que vocês fizessem os testes da deviance para ele. Não entendeu? Nos outros é sem offset? Não, todos têm offset. Foi mal. O offset está em todos, tá? Então, vou botar aqui um parênteses aqui. Em todos. Coloca o offset em todos, senão não funciona, tá? Eu deveria ter escrito como M0 mais smoke, né? Aqui sendo M1 mais age, aqui M2 mais age ao quadrado e aqui M3 mais aí estaria certo. Seria o jeito melhor, né? Mas agora eu já escrevi assim, então vai ficar desse jeito mesmo. Tá bom? A gente pode anotar as... A gente pode testar as deviances, né? E os graus de liberdade também em cada um deles, né? Quantos parâmetros tem, a gente pode ver. Eu vou até fazer uma tabelinha, já vou deixar preparado aqui. Vou botar em preto aqui. M0, M1, M2, M3 e M4. Aí aqui em cima eu vou colocar
P. Espera aí que tá ruim aqui, gente. P, que é o número de parâmetros. Aí depois eu vou chamar aqui de grau de liberdade. E aqui a deviance. Então, vamos ver ali, né? O M0 tem quantos parâmetros, né? M0 só tem o intercepto. Então, ele tem um parâmetro. O M1 tem a idade. Não, tem o fumar. Então, ele tem 2 parâmetros. O M2 tem fumar e idade. Então, ele tem 3 parâmetros. O M3 entra a idade ao quadrado. Tem 4 parâmetros. E o M4, ele tem ainda a interação, que vai dar mais um parâmetro. Esse é o número de parâmetros. E os graus de liberdade? A gente tem 10 observações, né? Então, o primeiro vai ser 10 menos 1, 9 graus de liberdade, 8, 7, 6, 5. Então, quando comparar a deviance, no M0 tem que comparar com uma Q quadrado com 9 graus de liberdade. No M1, uma Q quadrado com 8 graus de liberdade, depois com 7, com 6 e com 5. Eu vou colocar apenas aqui se foi validado ou não, quero que vocês me digam, tá? Então, por exemplo, M0, foi validado M0? Quem já tiver alguma resposta, pode ir me falando no chat, tá? Tem que me dizer se o M0 foi validado pelo teste da deviance. Então, o que a gente está fazendo? A gente está avaliando se o ajuste do modelo nulo é semelhante ao do modelo saturado. Essa é a nossa hipótese nula, né? O ajuste do modelo nulo é igual ou semelhante ao do modelo saturado. Quanto que dá a deviance? Eu acredito que a deviance aqui é monstruosamente grande. E se você pegar essa deviance monstruosamente grande e comparar com uma Q quadrado com 9 graus de liberdade, vai dar um valor muito extremo e acho que vai rejeitar a hipótese nula e não vai ser validado, mas vocês podem confirmar aí. Não foi, né? Isso. Acho que até tem no slide aqui, né? Na deviance nula dá 935, é um valor absurdamente grande. 935 numa Q quadrado com 9, isso aqui com certeza não é um modelo válido. Não é um bom modelo. Não passou nesse teste. Aí me digam se algum dos modelos foi validado. Eu não sei quanto que dá a deviance do M1, do M2 e do M3. Eu sei quanto é que dá do M4. Mas a do 1, 2 e 3 eu não sei. Vocês podem me dizer quais deles ali que não foram validados, né? A deviance do M1 vai comparar numa Q quadrado com 8 graus de liberdade. Alguém sabe aí a deviance do M1? Quanto que deu a deviance do modelo 1? 3 e 4 validados. Tá. Só coloca para mim aí a deviance do modelo 1 para eu ter uma ideia. 905. Então, olha só, olha o que aconteceu. A deviance do modelo nulo era 935. Quando colocou a variável smoke, né, que é fumar, caiu de 935 para 905. Teve uma queda razoável, uma queda de 30 unidades, certo? Mas, numa Q quadrado com 8 graus de liberdade, ainda não validou. E para o M2, caiu para quanto a deviance? Caiu de 905 para quanto? A do M2. Notem que ela vai sempre caindo. Por quê? Porque o modelo é aninhado. Aí já caiu para 69. Olha a diferença, gente. Brutal essa diferença. Já caiu para 69. Ainda assim, né? 69
numa Q quadrado com 7 graus de liberdade é muito extremo, não é validado. Mas a diferença foi absurda. A queda foi absurda, certo? Agora me digam, e o 3, quanto é que deu a deviância do modelo 3? Quando colocou a idade, aí já caiu para 12. Aí a minha pergunta, com 6 graus de liberdade, o 12 é extremo? Quanto que deu o p-valor numa Q quadrada com 6 graus de liberdade? Quanto que dá a probabilidade dela assumir um valor maior do que 12,176? Esse valor deu maior que 0,05? Eu acho que dá, né? Alguém tinha dito aí que dava. 0. Ali, ó, no limite, né? Mas validou. Então vamos botar aqui, vou botar até em azulzinho aqui. Esse daqui a gente opa, vamos botar aqui válido. E aqui também, tá? O último eu sei que é válido porque eu tenho aqui, ó, 1,63 com 5 graus de liberdade. Uma Q quadrado com 5 graus de liberdade, o 1,63 não é extremo, ela tem média 5 e variância 10. É um valor que está bem no comecinho, ela não é um valor extremo. Tá? Lembrem, o que significa o modelo ser válido? A gente encontrou evidência de que ele é bom? Não, a gente não encontrou evidência de nada. A gente não encontrou evidência de que ele é ruim, de que ele é pior que o modelo saturado. Então, a gente mantém ele. Então, M3 e M4 ficaram. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu nem vou comparar os três primeiros, até poderia, só assim hipoteticamente, para a gente imaginar, né? Do modelo M1 para o modelo pro M0 para o M1, eu tive qual é a diferença de parâmetros? A diferença de parâmetros foi apenas um, certo? Eu coloquei um parâmetro. E quanto que caiu a deviância? 30. Numa Q quadrado com 1 grau de liberdade, 30 é muito ou é pouco? Numa Q quadrado com 1 grau de liberdade, 30 é muito ou é pouco? É um valor alto ou não é um valor alto? É um valor muito alto, certo? Então, o que significa isso? Se você fizer o teste da diferença das deviâncias, vai ser 935 menos 905, que vai dar 30. E vai comparar numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Então, é como se você dissesse assim, ó, olha, o modelo com a covariável fumar é muito melhor do que o modelo sem nada. Os dois modelos ainda estão muito distantes do modelo saturado, mas ele é muito melhor que o modelo nulo. É como se estivesse falando isso, tá? Mas os dois não foram validados. Agora, olha que coisa brutal que acontece agora. Do M2 para o M1, caiu de 905 para 69, né? Foi uma diferença de centenas. Imagina, cair isso tudo, centenas, né? Numa Q quadrado com 1 grau de liberdade, isso é muito improvável. Então, é como se você dissesse assim, o M2 é muito, mas muito melhor do que o M1. Muito mesmo. Mas ainda assim, ele está muito longe do saturado. Por isso que não é um modelo ainda considerado válido pelo teste da deviância, tá? Mas é o melhor que você tem até o momento e está muito melhor que os anteriores. Quando chegou no M3, né? M3 para M2, qual é a diferença de deviâncias? É cair de 69 para 12. Também está monstruoso numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Com certeza o 3 é melhor que o 2. Mas a pergunta que não quer calar é o 3 e o 4. O 3 e o 4. Façam o teste da diferença das deviâncias do 3 e do 4. E me digam qual é a conclusão de vocês. Teste da diferença das deviâncias do 3 para o 4. É o que tem deviance 12, né? 12,176. E o que tem deviance 1,6354. Façam aí e vejam se essa diferença é significativa ou não numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Tá, a gente rejeita a hipótese nula, certo? Por quê? Porque 12 menos 1,9 é um valor que é maior do que 10.
10 é um valor extremo numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Então, nessa análise toda que a gente fez aqui, a gente conseguiu mostrar que quanto mais complexo o modelo, ele ficava significativamente melhor do que o anterior. Certo? E se a gente restringir a análise apenas para os modelos válidos, a gente está pegando que dos dois modelos considerados validados, o 4 é significativamente melhor que o 3. Ele tem um ajuste diferente do 3. Vale a pena botar esse um parâmetro a mais e ter uma redução de 10 unidades na deviance. Todo mundo entendeu? Por que esse modelo foi usado no livro? Por causa disso. Tá? Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Então tá. Agora a última coisa aqui, né? Que eu queria que vocês pensassem, antes da gente interpretar, enfim, só para vocês pensarem, vai ficar como um dever aqui, mas por isso que ele está descrito dessa forma aqui, ó, tá? Então, esse daqui foi um modelo que ficou mais completo, o nosso M4. Aqui estão os coeficientes, tá? Do modelo. Notem que foi tudo significativo. Estão vendo aqui, ó? Se olhar as estatísticas de Wald, são todas extremas numa normal. 23, 11, 7, 3, menos 3, tudo extremo. Então, todos esses valores têm p-valor bem pequenininho. Então, se você fosse fazer um teste, né, do tipo intercepto é igual a zero, você ia rejeitar a hipótese nula. O beta 1 é igual a zero, você ia rejeitar essa hipótese. Beta 2 é igual a zero, rejeitar. Todos são rejeitados. E isso aqui é mais uma evidência de que esse modelo pode estar bem ajustado, tá? A deviance caiu consideravelmente. Aqui tem o valor do AIC, caso queira comparar. Era outra forma de comparar também, era via AIC, tá? Agora a questão é a seguinte, vocês têm os coeficientes. Eu gostaria de saber, ó, aqui tem, ó, os parâmetros estimados, né? Isso aqui é o que está no livro. E tem, inclusive, intervalo de confiança e tem aqui a razão de taxa. A razão de taxa é o exponencial do coeficiente. Tá? A razão de taxa é o exponencial do coeficiente. Mas eu não vou focar nisso agora, eu vou focar nisso na aula que vem para interpretação. Eu quero que vocês façam, que vocês olhem isso aqui, ó. Isso aqui que seria o meu dever agora de casa. Simplesinho, mas repliquem esse gráfico. Olhem o que esse gráfico está falando para a gente. Taxas, tá? Isso aqui são taxas estimadas pelo modelo. Então, estão vendo os pontinhos aqui? Ó? Esses pontinhos, tanto os azuis quanto os vermelhos, são esses aqui, ó. Os pontinhos são aqui, as taxas observadas, ou seja, observado sobre... São esses números aqui, ó. É esse dividido por esse. Só que aqui está multiplicado por 100 mil. Nesse que eu botei aqui no final, não está multiplicado por 100 mil. Tá? São os pontinhos. Agora, essas linhas que estão aqui são os ajustados. Tá? Mas eu não quero que você pegue, porque o R já dá para você isso. Se você for olhar lá dentro do objeto GLM, ele dá para você o valor ajustado. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você aprenda a reproduzir isso aqui. Apenas olhando, eu não quero que você olhe para isso aqui, ó, valor esperado. Eu não quero que olhe para essas coisas que já vem lá do R. Eu quero que você olhe somente para os coeficientes. E que com base nesses coeficientes aqui, e com base num modelo que você sabe que é esse aqui, tá? Lembrando que tem o offset, se você consegue reproduzir esse gráfico aqui. Porque aí na próxima aula eu vou começar a aula tirando dúvidas em relação a da onde vem isso aqui, como faz essa curva ajustada, e depois a gente vai ficar interpretando, eu vou falar sobre como que interpreta os coeficientes. Ok? E vejam aqui, estão vendo que a linha que está passando por aqui, ela não passa exatamente em cima dos pontos, né? O azulzinho até passou em cima dos pontos, quase passou em cima. A vermelhinha não, a vermelhinha aqui não passou em cima dos pontos, tá vendo? Tá? E aqui estão as idades codificadas, de 1 a 5.
Mas a gente está dizendo aquilo, que para idades mais baixas, né, a diferença entre ser fumante ou não fumante quase não faz diferença. Quando você está numa idade intermediária, a diferença é muito grande, a chance de você ter um problema no coração sendo fumante é muito maior do que para quem, não é muito maior, mas é bem maior, é um pouco maior, né, do que para quem é não fumante. Mas a partir de uma certa idade, não acontece mais nada. Tipo, inverte até. Okay? Ser fumante ou não não faz diferença. Então, o objetivo é esse. Reproduza esse gráfico. É isso que eu quero que vocês façam, usando apenas esses números aqui. Não quero que use as funções de fitted values lá do R. Não quero. Quero que você faça na mão, para você enxergar o que está acontecendo. Todo mundo entendeu?